Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa muito o horário que você está escutando esse podcast, que é a continuação do livro do nosso querido Titio Steiner. Eu chamo carinhosamente, tá, gente? Titio Steiner, mas é Rudolf Steiner o nome dele. O livro que se chama Academias Republicanas, a concepção de Rudolf Steiner sobre autogestão. Estudo experiencial da autoeducação na vida de um colegiado de professores. Então, por mais que a gente está pegando uma coisa que é específica para o ambiente escolar, mas o tema é autogestão. Então, isso muito me interessa e a gente faz a transposição das coisas que a gente consegue trazer para os nossos empreendimentos, para essas reflexões em relação ao nosso dia a dia, né? Do que a gente está procurando promover aí no mundão através da nossa força de ação. E aí, para nos ajudar nessa caminhada, eu trago um verso que eu queria deixar registrado aqui para vocês. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá de encontrar a sua liberdade, seu próprio poder e toda a sua força a partir desse nada. A necessidade material externa mudará por uma necessidade de alma, e a partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações com respeito ao futuro. Temos que olhar em frente com absoluta equanimidade para tudo que possa vir. Temos que pensar que tudo que acontecer nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era. Saber viver com absoluta confiança, sem nenhuma segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Também do querido Steiner esse verso. Então hoje a gente vai dar continuidade ao livro que já está chegando no fim. A gente está aqui com a parte 5 de 6. Então ele é bem curtinho, hoje a gente já vai conseguir dar conta dele e terminar. Aí a gente tem ainda a parte 6, que será na próxima segunda-feira, para a gente poder continuar. Então hoje a parte 5 fala do espírito objetivo. Então vamos lá. O amor não governa, mas educa o que é o melhor. E ele colocou aqui essa frase do Goethe, de um conto de fadas. A nova abordagem para a autogestão republicana e a ênfase na autoeducação necessária para a harmonia social não foram as únicas soluções que Steiner buscou para curar a crise na escola Waldorf em Stuttgart. No início de 1923, ele também criou uma nova cerimônia para os professores e alunos, um ritual das oferendas. Aqueles que participavam desse ritual têm a oportunidade de receber o Espírito de Cristo nas suas vidas, e não se sabe ao certo se Steiner considerava isso como uma terceira forma pela qual Cristo pudesse ser superado. Foi uma cerimônia que a escola Waldorf começou a atuar na noite de 20 de agosto de 1929. Os professores se reuniram pela primeira vez ao recepcioná-los. Steiner descreve o planejamento para o seminário preparatório de 3 semanas que estava prestes a começar e apresenta as razões para a constituição republicana da nova escola. No dia seguinte, ele vai direto ao ponto do trabalho a assumir. Faremos jus à nossa tarefa, diz Steiner, somente se não a considerarmos mera atividade intelectual e emocional, mas como uma atividade verdadeiramente moral e espiritual. Eu marquei aqui uma coisa que me chamou a atenção, dele falar sobre essa questão do moral e espiritual, e que isso tem a ver com a educação. É justamente por isso que a gente constrói a nossa cultura. Então, antes de existir tudo que existe, né, a tecnologia e todos os meios de comunicação e todas as distrações que faz com que a gente se desconecte, né,
primeiro uns dos outros e depois da gente mesmo. Então, antes de tudo isso existir, essa conexão espiritual, né, interior era muito valorizada e descrita, né, pelos povos antigos. E para mim, é exatamente essa característica introspectiva, né, e reflexiva que faz com que a gente acesse, né, aquilo que é mais valoroso dentro da gente. Então, eu fiz esse comentário falando a respeito da vida moderna, porque na minha cabeça, atualmente a gente não tem uma educação que envolve nem atividade intelectual e emocional, que ele está falando aqui, é somente a intelectual, porque a emocional não é considerada nos passos escolares de educação formal. E para a gente entender que essa questão moral e espiritual, claro que é individual, mas ao mesmo tempo existe todo um direcionamento, um pilar coletivo que a gente quer construir. E é justamente a autogestão que vai dar essa resposta. Porque é nesse formato que a gente consegue expor o que culturalmente a gente quer construir. Expor o que vive dentro de nós, né, em relação a essa arte de viver, né, e em relação a essa moralidade que a gente desenvolve na nossa vida. Então, vou continuar aqui. Isso significa que não podemos contar apenas com a nossa força espontânea. Portanto, você entenderá se logo no início tentarmos primeiro estar consciente dos vínculos que queremos estabelecer com os mundos espirituais. Então surge o desafio, não apenas em ocasiões especiais, mas já que estamos nos dedicando ao trabalho educacional, devemos nos dar conta que não vivemos apenas nesse plano físico. Temos que deixar esta enraizada atitude materialista e tentar cultivar uma consciência continuada de outras dimensões. Com isso, Steiner prossegue com uma simples, porém intensa cerimônia de abertura. Antes de eu falar sobre a cerimônia de abertura, eu vou dar uma comentada quando ele fala aqui assim, ó. A atitude materialista e tentar cultivar uma consciência continuada de outras dimensões. Então, isso que eu vou falar, eu ouvi esses dias no canal da professora Mabel, que é muito, muito interessante. Então, vocês, por favor, procurem ela também para estudar. Ela é médica, né, e fez vários trabalhos, muitos anos na sua casa, e agora ela trabalha com arquétipos humanos e desenvolvimento de propósito. E é muito interessante porque ela deixa muito claro, né, ali, as pessoas que são extremamente materialistas e que não acreditam, né, em intuição, em mundo espiritual, né, nessas influências, para que essas pessoas entendam que isso é levado em consideração em relação aos nossos estudos. E por isso que a gente fala sobre isso, né, durante as gravações e as aulas, e que é aonde a gente quer que as pessoas chegam, né, essa reconexão com o espiritual. Uma vez que a pessoa escolheu que isso não existe, que isso não faz parte da realidade dela, então tá tudo bem, né, é só que aqui você não vai conseguir se satisfazer, porque aqui, principalmente esse livro, né, do Steiner, a antroposofia é a ciência espiritual. No próximo grupo de estudo Firmando os Passos, eu vou fazer a leitura do livro da Economia Solidária, do Paul Singer, do capítulo específico de autogestão. Então, daí já não é uma coisa relacionada com a ciência espiritual. Então, se por um acaso você gosta desse tipo de conteúdo e não encontra em lugar nenhum, né, fica na tranquilidade e não tá a fim de escutar coisas espirituais, fica na tranquilidade que os próximos temas, né, eles vão estar mais relacionados com essa questão menos espiritual. Então vamos lá para a abertura da cerimônia. Seremos bem orientados desde o princípio do nosso trabalho preparatório a termos consciência da necessidade de estabelecermos contato com as forças espirituais, cujas ordens e comandos guiarão o trabalho de cada um de nós.
Portanto, peço que respeitem essas palavras introdutórias como uma espécie de oração dirigida a essas forças que, atuando através das imaginações, inspirações e intuições, nos sustentarão assim que assumirmos essa tarefa. O que se seguiu foi uma invocação em forma de uma figura imaginada de um modelo arquetípico, de um colegiado de professores. Essa imaginação do colegiado não foi escrita na época e foi por muitos anos transmitida apenas oralmente. Hoje, entretanto, faz parte do domínio público. Há diversos registros distintos das palavras de Steiner, e não há como recuperar o discurso literal. Porém, a imagem, com todo, é suficiente clara. Não são apenas os professores que estão presentes. Atrás de cada professor está um anjo da guarda que provê a força necessária para desenvolver a força da imaginação criativa essencial para cada ato de ensinar. Podemos perceber que a autogestão é necessária, pois assegura que nenhuma regra arbitrária interfira nessa conexão. Então aqui eu quero parar um pouquinho e falar de duas coisas que são importantes. A primeira, quando ele fala de que atrás de cada professor tem um anjo da guarda. Então, na minha perspectiva, assim, é muito íntimo mesmo de Thaís, daqui para frente a gente vai ter tudo escola. Não vai ser chamado escola, né? Banco ou escola, não vai ser isso, não é isso que eu tô querendo dizer, né? Hospital, escola, não é isso. Mas numa perspectiva de que tudo que a gente quer que se transforme e que seja feito de uma outra forma e que é novo, né? Todas as pessoas que estão praticando o novo, independente se elas assumem esse papel de professor, que é você ir, né, numa rede social, você criar um curso, você criar uma escola, você ter essa perspectiva já embutida no que você está fazendo, como uma pessoa que vai explicar para as outras pessoas. O que eu estou querendo dizer isso? Que os praticantes do novo vão estar nesse lugar de professores, querendo ou não, né? E que a gente fique atento, né? Que a gente saiba que tem um anjo atrás, né? De cada pessoa. Justamente, aí ele até fala assim, ó, um anjo que provê a força necessária para desenvolver a força da imaginação criativa, essencial para cada ato de ensinar. Porque muitas vezes esse novo que vai chegar, a gente vai precisar, muitas vezes não, isso é óbvio, né? A gente vai precisar explicar para as pessoas e mais de uma vez. Então, se a pessoa criou uma coisa inédita que está dando muito certo e ela precisa contratar novas pessoas para trabalhar com ela precisa se conectar com essa força de imaginação criativa, né? Porque muitas vezes ela vai explicar e a pessoa vai olhar, não, eu não entendi. Aí ela cria uma outra forma de explicar aquilo e vai indo, né? E a outra coisa que eu queria falar em relação a esse trecho é que a autogestão é a força criativa e imaginativa para que tudo aconteça, né? Que ele até coloca assim, ó, podemos perceber que a autogestão é necessária, pois assegura que nenhuma regra arbitrária interfira nessa conexão. Porque justamente ele quer que a gente seja portal desses anjos, né? Que a gente realmente coloque para fora tudo que a gente recebe, tudo que a gente vivencia, né, no ensino, para poder que nenhuma regra de fora venha para dizer como que aquilo tem que ser feito, né? Mas sim dessa força que a gente recebe. Aí ele vai falar, vai continuar aqui na cerimônia de abertura. Circulando acima das cabeças daqueles reunidos no encontro, diz Steiner, estão os seres arcanjos. De professor em professor, eles carregam o fruto da experiência e abrem a passagem da fonte da inspiração necessária para o trabalho. Eles nos dão a capacidade de desenvolver a coragem, e a partir dessa coragem, eles formam um cálice. Podemos perceber aqui que isso só pode ser possível se o estudo experiencial encontrar nas reuniões do colegiado o espaço que precisa. Então, para você que está acompanhando, né, a leitura e a disponibilidade, né, em forma de podcast, a gente está lendo na íntegra, né, esse livro e fazendo comentários.
Ele fala no capítulo 1 sobre esse estudo experiencial e que ele precisa sempre estar presente na hora que as pessoas discutem a respeito dos próximos passos, no caso aqui os professores, né? Durante o que acontece com as aulas. Aí continuando aqui. Nesse cálice da coragem, os seres espirituais elevados, os arqueus, derramam uma reste de luz e por meio dela eles buscam ajudar os professores a desenvolver a intuição, a cognição quintessencial, aspirada pela autoeducação espiritual. Isso é crucial, pois a atividade criativa necessária para o ensino verdadeiro só está disponível de forma confiável quando os professores aprenderem a transformar a vontade inconsciente em habilidade para agir conscientemente. Então aqui, na minha perspectiva, ele está dando a receitinha, né, do bolo, entre aspas, para a gente criar vontade, né? Porque é se transformar a vontade inconsciente em habilidade para agir conscientemente. Então, para dar um exemplo bem prático, assim, do que acontece no dia a dia, porque eu sei que acontece, principalmente a gente que trabalha autônomo, né, de criar as coisas, a gente foca muito no resultado, né? E a gente não dá atenção para as coisas que a gente observa e a gente acha interessante. Ah, achei interessante isso aqui. Mas olha, será que eu não conseguiria fazer de tal forma? E aí você fica pensando naquilo. Aí você tá, sei lá, andando de ônibus, tá fazendo alguma coisa ali na hora e você passou. Aí passa umas 2, 3 horas, aí você pensa naquilo de novo. Olha só, eu tive a ideia, olhei aquilo e dá pra fazer de tal jeito, né? E aí no outro dia, de novo. Então, essa vontade inconsciente, que é aqui que ele está chamando, né? Que eu chamo de intuição, e a professora Mabel também, ele está nos convidando a gente transformar isso em uma habilidade para agir conscientemente, para que a gente traga, né, à luz da realidade e da nossa capacidade de ação aquilo que a gente sente enquanto vontade inconsciente. O espírito da escola Waldorf. Apesar da diversidade de detalhes, sabe-se a partir de todos os registros que Steiner falou sobre a reste de luz advinda de um bom espírito dos nossos tempos. Para tentar entender o que isso significa, talvez seja importante considerar o que Steiner disse nas últimas 2 assembleias mensais, ao fim do primeiro ano da escola. Há um espírito que deve predominar aqui, um espírito que seus professores trazem para esse lugar. A partir do espírito do cosmos, eles aprendem a trazer esse espírito para vocês. Eles entregam de toda a alma ao que São Paulo disse. O espírito de Cristo predomina em nossa escola. Se estamos lidando com aritmética, leitura, redação, ou quer que seja, fazemos isso com a atitude que Cristo despertou em nós. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Esse é o espírito que deve predominar aqui, e assim ele predominará através daquilo que os seus professores trouxeram com amor, paciência e permanência. Que isso predomine por meio do que vive em suas almas. Tá, aí eu fiz uma outra anotação aqui. Amor, paciência e permanência. Características de professores, né? E ele está atribuindo a essas qualidades, né? Ao que Cristo fala para a gente desenvolver dentro da gente. Ao longo de tudo que aprendemos aqui, demonstrando com tanta beleza por cada um dos professores, há algo mais presente, algo que eu gostaria de chamar de espírito da escola Waldorf. Sua finalidade é levar-nos de volta à verdadeira religiosidade. Basicamente é o espírito da cristandade que vagueia por todo o nosso espaço. Ele é parte de cada professor e se dirige para toda criança, mesmo quando parece algo muito distante da religião que está sendo ensinada, como aritmética, por exemplo. Aqui é sempre o espírito de Cristo que sai de cada professor para entrar nos corações das crianças. Esse espírito que é imbuído de amor, genuinamente humano. Até 1923, logo após apresentar o ritual das oferendas, Steiner não retomou esse tema detalhadamente. Ao falar do espírito vivo que deve impregnar a pedagogia Waldorf, ele enfatiza que
Deve-se ter boa vontade de querer conhecê-lo em todos os seus aspectos, e não se deve dar-se por satisfeito por ter assimilado apenas algum desses aspectos. Cada professor Waldorf deve-se ter a consciência de ter de alargar e aprofundar cada vez mais o seu conhecimento, em vez de satisfazer como suas conquistas, considerando-se com elas uma pessoa sábia. Se você já vivenciou a pedagogia Waldorf, logo deixará tais ilusões para trás. Para um verdadeiro professor Waldorf, tudo que flui dessa pedagogia deve estar imbuído das verdadeiras forças do coração e da alma. Deve brotar da correta autoconfiança, sustentada por sua confiança em Deus. Quem tiver a consciência de que as forças divinas estão atuando dentro de si será alimentado por uma fonte inesgotável que flui desde tempos imemoráveis. Independente do que se tenha aprendido ou não em outros ambientes, quem cuja autoconfiança surge de conquistas externas está sempre no começo da jornada. As pessoas estão onde devem estar quando a autoconfiança o guiou a confiança na ação de Deus. Quando aquela as guiou a conscientização da força das palavras. Não eu, mas o Cristo em mim. Porém, quando isso acontece, a autoconfiança se torna ao mesmo tempo automodéstia, porque as pessoas sabem que as forças divinas cristãs se refletem no que a alma leva consigo. É esse espírito que deve reinar em toda a escola. Se estivesse imperfeita, a escola seria como um organismo na natureza exterior, cujo sangue estivesse sido retirado e que estivesse lentamente sendo asfixiado. É esse o espírito que importa acima de tudo. E que, se está vivo, gerará entusiasmo, sem depender do grupo de profissionais ou da liderança da escola. Assim também se pode ter confiança de que algo do espírito objetivo viverá por toda a escola, o que não é o mesmo que um acúmulo por diversos espíritos de cada professor. Isso, entretanto, pode ser alimentado apenas gradualmente na vida do colegiado de professores. O todo vai além do que simplesmente a soma das partes. Em cada escola Waldorf, há ou deveria haver uma entidade espiritual acima das forças combinadas de cada professor. Certamente há, e essas coisas devem ser ditas nos dias de hoje. Dias de hoje, 1919, ele estava falando, tá, galera? O espírito da nossa escola, Waldorf em Stuttgart, que é independente do corpo físico dos professores, e é onde os professores têm de viver. Tem ficado mais claro que, sob certas circunstâncias, um ou outro professor pode ser mais ou menos competente, mas esse espírito da escola tem vida própria. Uma escola se empenhará para que os membros do colegiado de professores aprendam a estar ativamente conscientes desse espírito. Antes da gente ler a última parte, eu achei interessante que ele falou assim, né? E para a gente traduzir assim no nosso dia a dia, para quem é professor, né, como eu, ou então o aluno também tem essa perspectiva, né? Aquela questão da turma, sabe? Eu lembro que em algumas épocas da minha vida, que eu dava aula principalmente pro ensino fundamental 2, que tinha turmas, né? Tipo, sexto A, sexto B, sexto C, né? E que muitas vezes eu passava atividades, né, práticas, assim, e também por questões relacionais também, é assim como a gente se comunica também entre os professores. E aí a gente fala, a turma A é assim, não, uma turma maravilhosa, não, a turma B, nossa senhora, eles são muito críticos, muito chatos e não sei o quê. Então, quando a gente caracteriza essa questão da turma, né, a gente está falando justamente isso que ele está dizendo aqui, ó. Tem ficado mais claro que... não, aqui, ó. Uma escola se empenhará para que os membros... Não é isso, não. Deixa eu voltar aqui. Quando ele fala que independente do corpo físico dos professores, aqui, ó. Que é essa questão da turma, né? O espírito da escola tem vida própria. Agora, nosso último item tá assim, ó. A essência espiritual da vida. Em uma de suas últimas visitas à escola, Steiner retomou a constante necessidade de invocar a presença dos ajudantes espirituais da escola. Sempre que um novo ano escolar se aproxima, eu desejo que o que eu tenho a dizer traga sempre um traço de oração, de uma entrega de oração ao mundo espiritual.
evocando sua presença entre nós. Não meramente o espiritual em seu caráter intelectual, mas o espiritual que é a essência da vida. Que vocês estejam verdadeiramente conscientes da sua presença, que se dissemina entre nós como uma nuvem de luz, e a experiência que os espíritos sejam evocados pelo que for discutido, quando assim nos encontrarmos no início do novo ano. Que nossas palavras cheguem a eles e que eles estejam presentes para escutarem nosso apelo. Ajudem-nos, animem nosso trabalho através de sua presença espiritual. Deixe-na fluir entre nossas almas e nossos corações, que possamos prosseguir em nosso trabalho no caminho certo. Se puderem sentir isso e se puderem capturar como uma experiência viva, o que desejamos estabelecer no início do nosso ano escolar, então perceberão por conta própria o desígnio e o propósito que carrego ao longo deste curso. Assim, eu gostaria de introduzir aqui, para concluir nosso trabalho, essa breve meditação. Temos a vontade de trabalhar, que para dentro do nosso trabalho possa fluir aquilo que do mundo espiritual, agindo na alma e no espírito, na vida e no corpo, busca ser humano dentro de nós. Então, minha gente, esse foi a parte 5, que fala desse espírito objetivo. Na próxima semana, né, que vai ser dia 17, a gente vai ler a última parte, que fala: uma república pressupõe autoeducação. Então é muito interessante porque a gente vive, né, numa característica republicana no próprio país, e muitas vezes a gente não sabe o que exatamente isso significa. Então é por isso que é muito bom a gente sempre estudar. Aí, para a gente finalizar o nosso estudo com o nosso verso, vamos lá. Tudo que pertence ao passado tem que ser reduzido ao nada. As nuvens ficaram concentradas em volta do homem, e ele terá de encontrar a sua liberdade, seu próprio poder e toda a sua força a partir desse nada. A necessidade material externa mudará para uma necessidade de alma, e a partir dessa necessidade profunda de alma, a visão nascerá. Temos que erradicar da alma todo medo e temor, o que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentidos e sensações com respeito ao futuro. Temos que olhar em frente com absoluta equanimidade para tudo que possa vir. E temos que pensar que tudo que acontecer nos será dado por uma direção universal plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era. Saber ver com absoluta confiança, sem nenhuma segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual. Em verdade, não terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos a nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Muito obrigado para você que me ouviu até aqui e que tem acompanhado as séries, né? A gente está colocando na internet, tanto esse grupo de estudos aqui, como o grupo de estudos Arco-Íris, se você não conhece, que se chama Desvendando a Voz e a Permacultura, né? Tem essas características. Grupo de estudos Arco-Íris, Desvendando a Voz e a Permacultura. Para você conhecer um pouco mais do setor formativo aqui do Instituto Cefaz, que a gente disponibiliza esse material, né, gratuitamente pela internet. Então, se você gostou, se você acha que isso é relevante, né, dá um joinha aí pra gente, né, sabendo que é a forma da gente interagir, da gente trocar aqui nesse mundo pelo YouTube. E acompanha a gente também no Instagram e nossa página no Facebook. Muito obrigado, minha gente, e até segunda.